Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Tarde. Como Juliana já disse, eu sou Márcia Silveira, sou ginecologista e obstetra e estou como atual presidente do Comitê de Estudo de Mortalidade Materna. Eu agradeço à Secretaria de Saúde pelo convite para fazermos essa aula para os colegas, em especial que trabalham nos municípios. Bom, a nossa aula de hoje será sobre hipertensão na gestação e mortalidade materna, sendo que nós vamos apenas citar a questão da mortalidade, visto que a hipertensão arterial na gestação é um tema muito grande, né? E a gente vai tentar resumir aqui de alguma forma. Então, a gente não vai falar dados de mortalidade materna por conta desse tempo que precisamos para falar sobre a hipertensão. A hipertensão na gestação é a doença clínica mais importante da gestante brasileira. Por quê? Porque a hipertensão é a principal causa de morte materna no Brasil, né? E ela pode ter sua incidência diminuída, né, com a prevenção, por exemplo, com o uso de cálcio, com o uso de AS, né? E o tratamento também precoce, né, de alguns fatores que estão presentes na hipertensão pode diminuir bastante a morbimortalidade materna, não só materna, como também a fetal. E sabemos também que a hipertensão é uma grande causa de prematuridade, né? E aí nós vamos... Está aberto. Vindo? Ah, ok. Então eu vou falar novamente o que eu disse, né? Tá. Eu comecei falando que meu nome é Márcia Silveira, já fui apresentada. Eu agradeço à Secretaria de Saúde pelo convite, né? Eu atualmente estou como presidente do Comitê de Estudo de Mortalidade Materna do Estado, né? E a hipertensão na gestação é a doença clínica mais importante no Brasil, da gestante, né? A doença que acomete a gestante de maior importância. Por quê? Porque a hipertensão é a principal causa de morbimortalidade nas nossas gestantes. Também ela é uma grande causa de mortalidade fetal e prematuridade, né? Bom, a incidência dessa patologia tão importante, ela pode ser diminuída com a prevenção, né? Atualmente nós usamos o cálcio e o AS como prevenção. E também o tratamento precoce, né, pode muito melhorar a hipertensão na gestação, não deixando que ela promova as consequências, né? Bom, no final dessa apresentação, a gente vai apresentar uma tabela para auxiliar vocês no pré-natal dos municípios, tá certo? Bom, vamos começar aqui com os slides. No primeiro. Então, como já foi falado, né, a hipertensão, aproveitando o que eu falei antes do áudio estar ligado, na verdade, a hipertensão arterial na gestação é um tema extremamente grande, né? Então, nós não vamos abordar aqui a mortalidade materna diretamente, né? Nós vamos abordar de forma indireta, sabendo que a hipertensão é a maior causa de morbimortalidade materna aqui no Brasil, né? Ela implica em muitas coisas na saúde materna e também, como eu já disse, provoca a prematuridade, a morte fetal e com a prematuridade vem a morte neonatal. Vamos passar. O que é hipertensão? Como é definida a hipertensão? Hipertensão é toda pressão sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio ou toda pressão diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio.
em ao menos 2 medidas, com intervalo de 4 horas e menor que 7 dias, ou intervalo de 15 minutos se grave. O que é que significa isso? Você, para ter um diagnóstico de hipertensão, você tem de ter no mínimo 2 medidas, com uma pressão maior ou igual a 140 e a 90. Mas se você, por exemplo, você tem uma hipertensão que a mulher chega gravíssimo, você, no intervalo de 15 minutos, você não precisa esperar 4 horas para novamente diagnosticar essa pressão alta. Você já vai dizer que esta mulher já tem uma hipertensão, né? Júlia, eles estão vendo os slides? Pronto, né? Então, aqui tem essa amostra. Eu coloquei sempre muito colorido, porque como eu sou visual, né? Então, eu imagino que... acho que todo mundo é visual. Então, eu termino colocando algumas coisas coloridas para que ela fique, que vocês consigam absorver melhor. E essa pressão, como ela deve ser medida? Ela não deve ser medida de qualquer forma. A paciente, ela deve estar sentada. Ela deve estar em repouso pelo menos 5 minutos. Não adianta aquela gestante que chega correndo, vai para a triagem tirar a pressão e essa pressão ser computada. Não. Essa gestante ela tem de ter pelo menos 5 minutos de repouso. A medição tem de ser na altura do coração, com um manguito apropriado. Existem pacientes que são mais obesas, em que ela precisa de um manguito apropriado para uma pessoa obesa. Porque se ela medir com um outro que não seja apropriado a ela, vai dar uma alteração na pressão. E sempre utilizar o mesmo braço nessa repetição, tá? E aí nós podemos diagnosticá-la como uma paciente com hipertensão. Bom, para falar em hipertensão, né, é preciso também que nós falemos de proteinúria. Atualmente mudou um pouco o conceito da hipertensão na gravidez com o que traz alguma consequência, tá? Então, a intensidade dessa proteinúria, ela não está mais vinculada à gravidade dessa pressão e também não deve estar associada à tomada de decisão, certo? E o que é que chamaríamos de proteinúria? É aquela proteinúria, quando você faz numa urina de 24 horas, ela dá maior ou igual a 300 miligramas. A relação proteína-creatina também, que algumas instituições usam como diagnóstico, ela tem que estar maior ou igual a 0,3 miligramas por decilitro. Ou, em 2 ocasiões, ela deve ter aquela fita de medição com 2 cruzes. Tá? Existem algumas situações em que você tem de pedir essa proteinúria de 24 horas, porque será um parâmetro para depois você fazer a comparação, né? A gente vai falar melhor isso, mas aqui eu já posso adiantar aquelas pacientes hipertensas crônicas e diabéticas prévias, porque aí já iríamos avaliar a lesão do órgão-alvo dela, ou seja, a gente já teria uma ideia de como está, por exemplo, o rim dessas pacientes, tá? Bom, agora eu vou falar aqui de classificação das síndromes hipertensivas na gestação. A gente vai dividir em pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, hipertensão crônica e pré-eclâmpsia sobreposta. Bom, falando da pré-eclâmpsia, o que seria a pré-eclâmpsia? Seria a presença da hipertensão a partir de 20 ou mais semanas. E essa hipertensão, ela desaparece 12 semanas no pós-parto. Ela pode estar associada à proteinúria ou a algum critério de gravidade abaixo, que a gente vai falar sobre isso, que vocês estão vendo aí no slide. Então, pré-eclâmpsia, continua a definição de que pré-eclâmpsia é aquela hipertensão que é desenvolvida a partir ou na 20ª semana de gestação. Normalmente, essa hipertensão, ela desaparece no pós-parto 12 semanas após, tá? Bom, e quais são os fatores de gravidade que podem estar associados a essa hipertensão? Já dissemos que a proteinúria, a trombocitopenia,
uma creatinina maior ou igual do que 1,2 decilitros ou maior do que o dobro da sua concentração sérica, ou seja, uma mulher que tem sua concentração sérica de creatinina 0,5, a partir de 1, você já tem de ter cuidado com ela. Isso já é um fator de gravidade. Elevação das enzimas hepáticas acima de 2 vezes o valor de referência, edema pulmonar e aquela cefaleia que ela não responde aos analgésicos e não está relacionado a outros diagnósticos ou distúrbios visuais. Eu estou vendo que alguns estão sem áudio. Eu queria que quem tivesse sem áudio, por favor, fale para a gente, né, tentar melhorar isso. Bom, então a pré-eclâmpsia ela pode vir. Vocês vão ver que hoje a gente, com a nova, nós usamos esse parâmetro da hipertensão, seja pré-eclâmpsia, seja hipertensão gestacional, seja hipertensão crônica, com ou não fatores de gravidade. Antigamente nós não usávamos dessa forma, né? Então, a pré-eclâmpsia ela pode ter ou não critério de gravidade. Se ela tiver um dos tópicos que a gente vai ver aqui no slide, ela já é considerada uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade. Ou seja, se a mulher tiver sinais de iminência de eclâmpsia, se a pressão sistólica estiver acima ou igual de 160 ou a diastólica maior do que 110, se já houver comprometimento da função hepática, se houver insuficiência renal, se houver uma baixa de plaquetas acima de 100.000 e ocorrer o edema pulmonar. Então, basta um desses parâmetros para considerarmos que a pré-eclâmpsia ela é uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade. Tá? Bom, e quais seriam os fatores de risco para a pré-eclâmpsia? Ou seja, quais são aquelas gestantes que chegariam ao posto de saúde, ao consultório, chegariam na maternidade, em que você já olharia ela com mais cuidado, né? Seriam aquelas pacientes que têm gestação gemelar, que têm a síndrome antifosfolípide, trombofilia, que tem lúpus eritematoso, paciente que tem a irmã com pré-eclâmpsia, uma paciente com hipertensão arterial crônica e que tenha tido a pré-eclâmpsia em gestação prévia, irmã, avó ou mãe com eclâmpsia, doenças renais, que tenha uma hidropsia fetal, que nunca pariu, a nuliparidade é um fator de risco também. Pacientes que tenham diabetes mellitus pré-gestacional e gestacional. Aquela mulher, muitas vezes, que já tem filhos e ela nunca desenvolveu uma pré-eclâmpsia, mas ela tem uma nova paternidade, é um novo esposo, é um novo parceiro, a gente tem que olhar com mais cuidado. Uma paciente com IMC maior do que 30, uma idade materna maior que 40 anos, eu coloquei aqui, mas a Associação de Ginecologia e o ACOG diz 35 anos. A gestação molar, sabemos que a gestação molar, ela promove um aumento da pressão, de forma, assim, até muito mais cedo do que a própria gestação. E anemia falciforme, gente, eu dou aqui para a gente... É uma doença que é muito prevalente no nosso meio e que devemos sempre estar pensando na anemia falciforme, né? Ainda bem que hoje a eletroforese faz parte da rotina pré-natal. Bom, nós falamos inicialmente que nós temos hoje o uso de algumas medicações que podem prevenir, né, a pré-eclâmpsia. Um deles é o ácido acetil salicílico. E quando se usar esse ácido acetil salicílico, né, na presença de um desses fatores de risco, a gente já deve iniciar o ácido acetil salicílico.
na dose de 100 a 150 miligramas. Então, se o paciente tiver um passado, nós já citamos isso, mas é importante que a gente fale, repita, para que isso fique sedimentado em vocês e a gente possa, dessa forma, realmente contribuir para a diminuição dessa patologia, dessa doença clínica que eu no início disse que é a mais importante da gestante brasileira, já que ela é a maior causa de morbimortalidade materna. E também é uma grande causa de mortalidade fetal, de prematuridade. Então, se a paciente tem passado de pré-eclâmpsia, ela entrou no posto, ela tem passado de pré-eclâmpsia, ela é uma paciente que já deve iniciar o AS. Quando se inicia o AS? A partir da 12ª semana. Atualmente, pode-se manter esse AS até o parto. Alguns autores ainda mantêm a suspensão desse AS em torno de 37 semanas. Hipertensa crônica. Se a paciente entra no consultório para fazer o pré-natal e ela é hipertensa crônica, ela é uma paciente de escolha para o uso do ácido acetil salicílico. Anemia falciforme. Eu vou citar aqui, tá, gente? O diabetes mellitus, doença renal, qualquer doença autoimune, gestação múltipla e o IP médio das artérias uterinas maior que 95. Então, nós vamos usar a partir da 12ª semana, manter até o parto. Pode, não é errado quem para essa medicação em torno de 37 semanas. Só que essa medicação você não deve, tem aqui até uma observação, que você não deve introduzir ela a partir da 28ª semana. Tá? Bom, agora nós vamos falar de outros fatores em que desculpem aqui, porque o slide está repetido. Agora nós vamos falar de fatores em que não é preciso apenas um, mas dois. Então, toda paciente que tiver uma nuliparidade, uma idade maior que 35 anos, o IMC de 30, maior do que 30, for da raça negra e tiver uma história familiar de pré-eclâmpsia, se ela tiver um desses dois fatores, se vocês olharem esse slide do lado, tem conduta a considerar S, 150 mg à noite, se dois ou mais desses fatores de risco estiverem presentes. Enquanto que o anterior bastava um estar presente, aqui nós precisamos de dois desses fatores para que iniciemos o AS. Mas se vocês olharem dentro desse universo, já tem várias pacientes que merecem esse AS, essa medicação, independente de depois vocês encaminharem ela aqui ou para um centro de alto risco. Então, isso já vai ser uma coisa, vocês já estarão contribuindo para que haja uma melhora dessa patologia. Bom, além do AS, o que tem também evidência é o uso do carbonato de cálcio. E a gente deve usar esse carbonato de cálcio para todas as pacientes. A gente temos que avaliar, porque tem pacientes que ela já tem uma dieta rica em cálcio, né? E em algumas não. No geral, como não prejudica, a gente termina entrando com o cálcio. E quanto você usa? Você usa na média de 1,5 a 2 gramas. Geralmente o carbonato de cálcio tem uma apresentação de 500, então você vai mandar essa paciente tomar 2, 3 ou 4 comprimidos ao dia. Isso é interessante para quem estiver assistindo, que seja um gestor da saúde, é que assim, essas medicações não devem faltar no posto de saúde, né? Então, isso é importante, esse conhecimento. Então, o AS e o carbonato de cálcio são medicações que devem estar presentes, né? Se não for possível altas doses, tem essa observação, pelo menos 500 a 600 miligramas ao dia. Bom, agora nós vamos falar de hipertensão gestacional. Silvinha chegou aqui. Silvia, depois
Eu vou falar um pouquinho metade e depois você vai entrar, tá bom? Bom, então nós falamos da pré-eclâmpsia. Como eu disse anteriormente, hoje todas essas hipertensões a gente valoriza se elas estão associadas a sinais de gravidade, certo? E o que é hipertensão gestacional? É toda hipertensão com surgimento após 20 semanas de gestação e que desaparece antes de 12 semanas após o parto. Só que nela não há uma associação de proteinúria, como tem na pré-eclâmpsia, certo? Então, é isso que difere uma da outra. Pacientes com hipertensão gestacional e níveis tensionais graves, elas têm de ser consideradas como pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Como hipertensão com sinais de gravidade, na verdade, né? Nós antes, não sei se nós, digamos assim, nós não valorizávamos tanto a hipertensão gestacional, né? Mas hoje ela é feita de forma diferente, essa abordagem é feita de forma diferente, essa valorização. Tá? Então, vocês vão ver que vai se repetir os sinais de gravidade, mas, como eu disse assim, é importante essa repetição. Então, o que é sinal de gravidade para uma é também para outra, né? A proteinúria, uma diminuição de plaquetas abaixo de 100.000, uma creatinina maior ou igual a 1,2, ou, como eu já disse anteriormente, que seja o dobro, ou seja, se ela tem meio de creatinina e ela passa 1, já é um sinal de gravidade. Tá? Elevação das enzimas hepáticas acima de 2 vezes o valor da referência, edema pulmonar e aquelas cefaleias que não são responsivas à analgesia e não está relacionada a outro diagnóstico ou distúrbios visuais. Bom, então nós falamos da pré-eclâmpsia, nós falamos da hipertensão gestacional e agora nós vamos falar da hipertensão arterial, da hipertensão crônica. O que é hipertensão crônica? É aquela, nós vimos que a pré-eclâmpsia é aquela, e tanto a pré-eclâmpsia quanto a hipertensão gestacional, ela é diagnosticada com 20 ou mais semanas. A hipertensão crônica, ela é diagnosticada antes da 20ª semana de gestação, ou aquela que perdura após 12 semanas no pós-parto. Ela pode ser uma hipertensão primária ou essencial, ou secundária. Secundária é uma doença renal, algum outro tipo de doença, né? Cerca de 11 a 14% apresentam essa hipertensão secundária. Investigar se idade menor que 30 anos ou outros fatores associados, como eu já disse, doença renal, tireopatia, uso de drogas. Muitas dessas pacientes, de nossas pacientes, elas só iniciam o pré-natal 20 semanas, após 20 semanas. Então, muitas vezes elas já estão com pressão alta. E a gente não sabe se essa pressão ela veio antes de 20 semanas ou não. Então, seria um fator confundidor. A gente só vai ter essa ideia normalmente depois do parto, né? Quando chegar em 20. Bom, hipertensão crônica. O que ela pode provocar, a hipertensão crônica, né? Os riscos, ela tem tanto risco materno como fetais. Todos aqueles que foram a principal, eu digo assim, a mais a pior, que é a morte, né? Então ainda sabemos que é a principal causa de morte na gestação. Então, ela pode provocar morte, acidente vascular cerebral, edema pulmonar, insuficiência renal aguda. Muitas vezes essas pacientes elas sobrevivem, mas elas ficam dialíticas. Infarto agudo do miocárdio, pré-eclâmpsia, aumenta o número de cesáreas, né? Hemorragia pós-parto, diabetes gestacional. E no feto e no recém-nascido, ela pode provocar morte. Às vezes é um recém-nascido que nasce de baixo peso e não tem condições de ficar, ou então é um prematuro que termina realmente morrendo por falta de amadurecimento pulmonar. Ela provoca também restrição de crescimento e algumas anomalias congênitas. Bom, então nós falamos da pré-eclâmpsia, nós falamos da hipertensão gestacional, nós falamos da hipertensão crônica e agora a gente vai para outra classificação, que é a pré-eclâmpsia sobreposta.
20 a 50% das pacientes com hipertensão crônica terão pré-eclâmpsia. Isso, gente, é super importante, porque eu não lembro também, eu lembro que antigamente também não havia essa valorização toda dessa hipertensão, né? Então, em mulheres com lesão de órgão-alvo ou hipertensão secundária, a prevalência pode chegar até a 75%. Então, olha como é importante, né? Então, essas pacientes têm 5 mais vezes chances de pré-eclâmpsia em pacientes com hipertensão previamente. E é o pior, prognóstico materno-fetal, ou seja, a doença é mais precoce e mais agressiva. Diagnóstico difícil: piora da hipertensão ou pré-eclâmpsia sobreposta, né? A gente fica dizendo o que é isso mesmo, né? Então, tem algumas coisas que podem nos levar a diferenciar esse diagnóstico, né? Por exemplo, lesão prévia de órgão-alvo. Geralmente são pacientes com hipertensas prévias, né? O nível de ácido úrico é um grande auxiliador, gente, no diagnóstico diferencial e predição de pior prognóstico, certo? Bom, vamos lá, o próximo slide. Já está perto aqui de Silvinha entrar. Paciente com pré-eclâmpsia. Vocês vão ver que há uma mudança da forma da gente encarar essa doença gravíssima, a doença mais grave da gestante brasileira. Nós hoje somos muito mais cautelosos com ela. Ou seja, como é que se deve fazer com a paciente com pré-eclâmpsia? Toda paciente com pré-eclâmpsia deve pelo menos ser internada 24 horas. Por quê? Para ela ser avaliada. Porque a gente não vai ter ideia, a não ser que ela apresente uma lesão de órgão-alvo ou alguma coisa mais gritante, a gente não vai ter uma ideia da gravidade dessa paciente. Então, a gente vai pedir aquelas rotinas que a gente pede para doença hipertensiva. Pronto. Então, eu vou só acabar esse slide e já entra Silvinha aqui. Então, hemograma, LDH, né? TGO, TGP, ácido úrico, creatinina, pesquisa de proteinúria, avaliação fetal, que é ultrassom com Doppler. Tá? O teste de coagulação, se disfunção hepática ou plaqueta menor do que 150. A gente não precisa pedir, gente, para todas as pacientes, esse teste aqui de coagulação. Tá? Só se ele tiver disfunção hepática ou se ele tiver uma baixa de plaqueta. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Viana, sou obstetra e trabalho na maternidade de referência, professor José Maria de Magalhães Neto. Eu vou falar mais do manejo, tá? A Marcinha falou de toda a classificação e prevenção para vocês, e eu vou falar um pouco do manejo. Então, a gente fez esse gráfico, que é um gráfico com um resumo, mais ou menos, para as pacientes que têm pré-eclâmpsia sem critério de gravidade. Então, essas pacientes, se ela tem uma idade gestacional maior ou igual a 37 semanas, a gente deve ir para a interrupção da gravidez. A via de parto é obstétrica, ou seja, se for possível, diante do bom controle materno e fetal, fazendo uma indução de parto sem problemas, tá? Então, você vai monitorizar o feto, vai monitorizar a mãe e pode ir para essa indução de parto. Se o parto for vaginal, dieta líquida, sem resíduos, ausculta fetal a cada 15 minutos, na fase ativa, e no período possível a cada 5 minutos. Vai manter o cateter hidrolisado para que, se houver necessidade de usar alguma medicação antipertensiva ou o que for necessário usar para essa paciente, você já ter lá a veia dela pega. Se ela tem uma idade gestacional menor do que 37 semanas. Então, nesses casos, a condução é ambulatorial, se preencher os critérios de normalidade. Lembra que Marcinha falou que a orientação atual é que toda paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia, ela seja internada por pelo menos 24 horas para que possamos fazer os exames e afastar os critérios de gravidade. A partir daí, ela vai para o acompanhamento ambulatorial.
vai orientar a paciente sobre os sinais vitais e os sintomas de gravidade, ou seja, a paciente vai ter que procurar um posto, ou se ela estiver em casa, medir a pressão e trazer tudo anotadinho para a gente. A gente manda ela voltar na semana seguinte com as TAs anotadas. E você vai administrar o corticoide se a idade for menor do que 34 semanas. No pré-natal, as consultas, como eu falei anteriormente, são semanais. Aferição de TA diariamente, laboratório, isso é importante. Por isso que é importante que ela esteja no centro terciário. O laboratório deve ser semanalmente. O mobilograma, que é a contagem da movimentação fetal, também diário. E a cardiotocografia, o ideal é que ela seja feita a partir da 28ª semana. Eu sei que nem sempre isso é possível, até mesmo nos centros melhores que a gente tem aqui, mas a gente pelo menos tenta, quando ela vai para consulta, a gente pede que ela vá na emergência para fazer a cardiotoco. E o ultrassom com Doppler, para avaliar esse crescimento fetal e avaliar como é que está essa circulação fetal quinzenal. Pré-eclâmpsia com critério de gravidade. Essa, não tenha dúvida, tem que ficar internada. Nunca vai receber alta. Paciente com pré-eclâmpsia com critério de gravidade, ou seja, pré-eclâmpsia grave, tem que ficar internada. Se ela tem uma idade maior do que 34 semanas, maior ou igual a 34 semanas, interrupção da gravidez. Então, a gente vai fazer a magnesioterapia, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, idealmente 1 hora antes do parto, que vai ser mantido 24 horas após o parto. A via de parto também é obstétrica, tendo em vista as boas condições maternas e fetais, tá? Se ela tem uma idade maior do que 34 semanas e você vai para uma indução do parto, não deve passar essa indução de 24 horas. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente passa 36 horas numa indução de parto, numa paciente de risco habitual. Mas as pacientes com pré-eclâmpsia, não. Essas não devem passar de 24 horas de indução de parto. Você deve avaliar a vitalidade fetal com cardiotocografia e ausculta intermitente a cada 15 minutos na fase ativa, como eu falei, 5 minutos na fase expulsiva. Monitorizar também os dados vitais maternos e, devido ao risco de parto cirúrgico, manter a dieta zero, com utilização de soro glicosado a 5%. Não durante toda a indução, viu, gente? Durante a indução, a paciente pode ficar numa dieta normal. Contanto que, quando ela comece a ter as contrações, você passe para uma dieta, no caso da DEG grave, para uma dieta zero. Pré-eclâmpsia ainda com critério de gravidade. Agora a gente está falando aquelas abaixo de 34 semanas. Então, de 24 até 34 semanas, como eu falei, você vai internar. A princípio, logo que internar, vai fazer a magnesioterapia. Vai reintroduzir o magnésio sempre que for necessário, ou seja, sempre que a paciente apresentar alguma piora, algum pico hipertensivo, você vai repetir o magnésio e vai manter esse magnésio sempre por 24 horas. Corticoterapia, de acordo com o protocolo, não ultrapassando 48 horas e não atrasando a resolução do parto, caso haja instabilidade materna. Isso é importante para ressaltar que a gente não deve ficar esperando completar o corticoide para interromper uma paciente que está grave. Lembre que aquela mãe está grave, ela pode ter sintomas graves, pode ter um laboratório também muito ruim, ela pode piorar nessas 48 horas enquanto se espera o corticoide. Então, nunca esperar o corticoide para interromper uma paciente que esteja instável, tá? Exato. Paciente entre 24 e 34 semanas, você vai monitorizar a vitalidade fetal como mobilograma diário, cardiotocografia diária a partir da 28ª semana, biometria, que é ultrassom para biometria a cada 15 dias, perfil biofísico fetal 2 vezes na semana, pelo menos 2 a 3 vezes na semana, de acordo com cada caso, e Doppler semanal. Se a paciente tiver uma idade inferior a 24 semanas, a gente vai fazer o perfil biofísico a cada 72 horas, mais ou menos. E o Doppler semanal, com a biometria quinzenal. E você vai antecipar o ultrassom, obviamente, o ultrassom com Doppler, se alguma instabilidade materna, ou seja, a paciente piorou, fez um pico hipertensivo, 180 por 110, 120,
Você fez o ultrassom ontem, mas se ela fez esse pico, é bom que você repita esse ultrassom. Entre 24 e 34 semanas ainda, a gente vai usar antipertensivo se a TA diastólica maior ou igual a 110 e a TA sistólica maior ou igual a 160. A meta de controle da TA diastólica fica entre 90 e 100. Então, a gente não pode ficar pensando em baixar muito, tá? Você vai fazer essa aferição diária da TA e de 4 em 4 horas, enquanto a paciente estiver no pronto-socorro, pode ser até de forma contínua, e de 4 em 4 horas quando ela estiver na enfermaria. Você vai repetir os exames laboratoriais para avaliar os critérios de gravidade a cada 48 horas, tá? Interrupção se ocorrer qualquer um dos critérios listados, tá? Os critérios listados, eu não sei se Marcinha já falou, não me lembro, mas tá aqui. Bom, pré-eclâmpsia com critério de gravidade, critérios maternos e fetais para interrupção numa idade inferior a 34 semanas. Hipertensão grave não responsiva aos antipertensivos. A gente faz um escalonamento de antipertensivos, que a gente vai falar mais adiante também, mas a gente está falando nesse caso de paciente que já está usando 2, 3 drogas em dose máxima e ainda assim você não consegue um controle adequado. Iminência de eclâmpsia, infarto ou AVC, síndrome HELP, edema pulmonar, piora da função renal, DPP ou sangramento vaginal sem placenta prévia associada, eclâmpsia, e os critérios fetais são anormalidades do teste de bem-estar, diástole reversa na artéria umbilical, óbito fetal ou feto com patologia incompatível com a vida. Ainda falando de pré-eclâmpsia com critérios de gravidade, quando essa gestação for inferior a 24 semanas, a gente tem que discutir com a família e com a paciente, óbvio, a proposta de interrupção dessa gravidez. Lá na nossa tá? mesmo a gente tem, né, Silvia? Lá na maternidade, a Marcinha está lembrando que a gente tem muitos casos desses, que as pacientes chegam, às vezes, com menos de 20 semanas, às vezes, não é? 20 e poucas semanas, usando muitas medicações. Às vezes a gente precisa introduzir o nitroprusiato, que é uma medicação que é usada dentro da UTI, e ainda assim a gente não obtém um bom controle. Como existe uma diferença muito grande entre o tempo de gestação que a paciente está e uma viabilidade fetal, e a gente sabe que nesse tempo o risco materno é grande, é por isso que a gente precisa avaliar a possibilidade de interrupção numa dessas gestações, tá? Hipertensão crônica. Acho que Marcinha já falou exatamente, esse é o diagnóstico, né? Hipertensão crônica é aquela diagnosticada antes da 20ª semana, e que perdura também, ou que já vem com diagnóstico mesmo anterior à gravidez e perdura após o puerpério, né? Após a 12ª semana. Ela pode ser primária ou essencial ou secundária. Os riscos maternos, você já falou sobre isso, Marcinha? Já é porque eles se repetem. Repetiu, né? É porque eles se repetem também. Então eu vou pular para a gente andar mais. Certo. Agora a gente vai para a hipertensão gestacional, tá? Então, do mesmo jeito que a pré-eclâmpsia, toda paciente com hipertensão gestacional, ela deve ser submetida pelo menos a 24 horas de internamento para avaliação materno-fetal. Essa avaliação, da mesma forma, inclui os exames laboratoriais, que estão aí descritos, hemograma, a rotina de DEG, né, e um ultrassom com Doppler, tá? Uma vez avaliando isso e você afastando os critérios de gravidade, a paciente recebe alta e vai para o acompanhamento ambulatorial. Então, se essa paciente tem uma idade menor do que 37 semanas, ela vai para o acompanhamento ambulatorial depois que a gente afastar os critérios de gravidade. As consultas são semanais, a aferição da TA é diária, a paciente avalia, mede e traz para a gente toda semana. Laboratório, do mesmo jeito que a pré-eclâmpsia sem critérios de gravidade, é uma vez por semana. Mobilograma diário, orientação dos sinais de gravidade e reinternar se houver agravamento da doença, tá? Só queria chamar a atenção de vocês uma coisa. Você já falou, hipertensão gestacional antes era tratada de uma forma como se não fosse uma coisa
muito importante, a gente dá mais atenção à pré-eclâmpsia. E, de fato, a pré-eclâmpsia ela pode evoluir mais gravemente, mais rapidamente. Mas as hipertensões gestacionais, 50% delas pode evoluir para algum sintoma de gravidade, ou pode até se tornar uma pré-eclâmpsia, evoluindo com proteinúria em algum momento. É por isso que a gente deve repetir semanalmente esses exames, tá? Essa forma de evoluir mais gravemente, ela é mais comum naquelas que têm um diagnóstico com a idade inferior a 32 semanas. Ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance da paciente evoluir com critérios de gravidade, tá? Se essa paciente tem uma idade gestacional maior ou igual a 37 semanas, ou, segundo a COG, 37 semanas e 6 dias, ela vai. Então, você tem esse leque de 37 e 6 dias, não passar nunca de 38, ela vai para a interrupção da gestação. E a via de parto é obstétrica. Realizar a cardiotocografia ante e intraparto, monitorar dados vitais, se o parto for vaginal, dieta líquida sem resíduos e ausculta fetal daquele jeito, 15 em 15 minutos, fase ativa, e a cada 5 minutos na fase período possível. Hipertensão crônica. Se a paciente chega para você no pré-natal, na primeira consulta, a gente deve pedir determinados exames para rastrear como anda essa patologia nessa paciente. Então, fundoscopia, eletro, ecocardiograma, função renal, função hepática, eletrólitos, o hemograma que a gente já pede rotina, uma proteinúria de 24 horas, ou a relação proteína-creatina urinária, Doppler das artérias uterinas e adequar os antihipertensivos, né? Você vai orientar nas consultas subsequentes o mobilograma, os sinais de DPP, sinais de iminência de eclâmpsia, e a proteinúria, ela deve ser semanal, naquela proteinúriazinha de fita ou do sumário de urina, a partir da 32ª semana. No próprio consultório pode fazer, acho que é legal falar isso. No próprio consultório, no próprio ambulatório. Lá a gente tem a fitinha, a gente pede para a paciente fazer o xixi, urinar, e a gente mede ali na hora da consulta mesmo. Na atenção básica, realmente não sei se tem, mas a nível terciário a gente tem. Seria muito interessante ter, porque é uma coisa simples. Aí é semanal. Então, isso aqui, eu não vou me atentar muito a isso, porque aqui é só uma proposta de acompanhamento, é mais pra gente, a nível terciário mesmo, entendeu? Então, eu não vou propor, só vou corrigir, caso alguém copie, que aqui seria semanal esse acompanhamento, né? A gente está tratando de paciente com uso de medicação. Então, no final, a gente começa a acompanhar semanalmente. Terapia antihipertensiva, manutenção. Então, a meta de controle é deixar a TA diastólica entre 80 e 100 e a sistólica entre 120 e 150. Exceto se a paciente tem lesões, órgãos-alvos já alterados, né? Se ela já tem lesões de órgão-alvo, iniciar a terapia se TA maior do que 150 e TA diastólica maior do que 100, tá? Bom, o que é que eu quero dizer com isso? Se a paciente chega e a tendência dela, ela é hipertensa crônica, no início é fazer hipotensão, ela pode não necessitar inicialmente do antihipertensivo que ela usava, se ela usava uma dose baixa. Então, a gente pode, às vezes, precisar suspender o antihipertensivo dela. Ela mantendo essa meta inicial que eu falei, de 120 a 150 de sistólica e 80 a 100, a gente mantém ela sem medicamento e vamos ver até onde ela chega sem medicamento, tá? Só com controle dietético mesmo. Se ela já tem lesão de órgão-alvo, ou seja, se ela já tem, por exemplo, uma insuficiência renal associada, essa paciente, a gente vai introduzir logo a medicação, vai iniciar a terapia se ela apresentar um aumento de 150 ou um aumento de 100, tá? E a meta é manter entre 120, 139, 80 e 89. Se controle tensional abaixo da meta terapêutica, sem lesão orgânica, a gente mantém ela sem antihipertensivo. Quais são as medicações utilizadas? A de primeira escolha é metildopa, a gente usa de 500 a 2 gramas dia.
A gente pode iniciar com 250 a 2 a 3 vezes ao dia. É comum na paciente hipertensa crônica a gente começar com a dose mais baixinha, 500, porque às vezes ela não precisa mesmo, às vezes ela pode ficar sem medicação nenhuma, a hipertensa crônica, tá? A paciente que tem, por exemplo, uma DEG grave, que você já internou e que você vai introduzir a medicação, é muito raro você iniciar com 500 miligramas, você já vai iniciar com a dose maior. A segunda droga é a unifedipino, retarde, de 30 a 120 miligramas dia. Então, você inicia com 30 a 60 miligramas uma vez ao dia. E a hidroclorotiazida seria a terceira opção, de 12,5 a 50 miligramas dia. Na crise hipertensiva aguda, a primeira opção é a hidralazina, como a dose que vocês estão aqui vendo, 5 miligramas IV a cada 20 minutos. Nifedipino também pode ser usado, 10 miligramas bioral, pode ser a cada 20 minutos, você vai ficar aferindo, como está escrito embaixo, a pressão da paciente a cada 10 minutos na primeira hora, a cada 15 minutos na segunda hora, a cada 30 minutos na terceira hora, e depois que você vai passar a medir a cada hora por 4 horas. Até lá, você vai usando as medicações de acordo com a necessidade. E a nossa última opção seria o nitroprusiato de sódio, que é uma medicação que tem, o nível terapêutico dela é muito próximo ao nível tóxico, e ela pode intoxicar o feto, inclusive. Então, quando a paciente está gestante, a gente só pode usar essa medicação por um período curto, ou ela melhora e você suspende, ou você vai ter que partir para a interrupção da gestação, tá? Porque senão o feto vai ficar intoxicado por cianeto. E isso pode levar, inclusive, ao óbito fetal. Quando interromper a gestação? Na hipertensão gestacional, como a gente já falou, entre 37, bem controlada, sem nenhum crise de gravidade, entre 37 e 37,6. Na hipertensão crônica, entre 38 e 38,6, naquela paciente controlada sem uso de antihipertensivo. Eu, no momento, tenho no meu ambulatório 2 pacientes assim, sem uso de antihipertensivo, e elas estão nessa fase. 38, 36 semanas devem estar indo para a interrupção essa semana. Quando ela está em uso de antihipertensivo, mas também está tendo um excelente controle, ela também vai ter esse parto entre 38 e 38,6. Esse intervalo é uma questão de bom senso, tá? É só para nos dar um tempo e para chamar a atenção que não deve passar da 39ª semana, porque quando passa da 39ª semana, aumenta o risco de complicações maternas e fetais. Então, aumenta muito a chance, por exemplo, de fazer na hipertensão crônica uma DEG superposta, uma pré-eclâmpsia superposta. A pré-eclâmpsia sem critérios de gravidade vai ser interrompida com 37 semanas, no máximo, e aquelas com critério de gravidade vão ser interrompidas no máximo com 34 semanas. Considerar a interrupção em pacientes com hipertensão de difícil controle, 3 drogas otimizadas ou com pré-eclâmpsia sobreposta grave. Então, o que eu quis dizer é que essas pacientes que são hipertensas crônicas, mas que usam 3 drogas e que estão tendo um difícil controle, e aquelas pacientes com pré-eclâmpsia grave sobreposta também vão para 34 semanas. Cuidados durante o parto. Eu vou falar rapidamente, porque eu já falei isso algumas vezes, né? Que é a avaliação materna e fetal, da TA e do bem-estar fetal. E a via de parto continua sendo uma via de parto obstétrica. Os cuidados pós-parto. Então, ela vai retornar os antihipertensivos de uso prévio à gestação, manter as cifras tensionais entre 150 a sistólica, quer dizer, menor do que 150 a sistólica e menor do que 100 a diastólica. E, apesar da segurança em usar anti-inflamatório não hormonal, a redução da vasodilatação sistêmica, portanto, pode dificultar o controle pressórico. A gente tenta evitar os anti-inflamatórios não hormonais nessas pacientes, então, de analgesia, o Tramal, por exemplo, ou o Tilex. Amamentação e antihipertensivos. Então, quais são aqueles que são liberados?
todos esses que estão aqui descritos. Beta-bloqueadores, os IECAs e os BRA, Captopril, né? Que são o captopril, a losartana, esses são todos liberados. E os diuréticos também são seguros, também as doses altas é que podem reduzir o leite, então tomar cuidado com as doses muito altas. Os bloqueadores de canais de cálcio também podem ser utilizados com segurança, ou seja, no puerpério a gente fica bem mais tranquilo. A alta hospitalar para essas pacientes deve ser sempre após, no mínimo, 72 horas de internamento. A ATA, como eu falei, tem que estar abaixo de 150 a sistólica e menor do que 100 a diastólica. As plaquetas têm que estar acima de 100 mil. A função renal adequada com a creatinina menor do que 1,1. TGO e TGP menor do que 70. A bilirrubina menor do que 1,2. E você vai repetir exames a cada 24 horas enquanto houver presença de alterações para poder dar alta a essa paciente. Então, se veio algum desses alterados, eu não vou poder dar alta para minha paciente hoje, eu repito tudo para ver se amanhã já melhorou e eu posso dar alta dela. E aí, depois a gente vai encaminhar para esse ambulatório. Esse slide 38 você pode até pular, olha. Tá. Você vai encaminhar ela para o ambulatório de puerpério. Qual é esse período? O ideal é que seja no máximo 15 dias. Então, que ela seja vista em 7 a no máximo 15 dias, 1 a 2 semanas. Não pode demorar muito, porque senão a paciente realmente pode ter alguma complicação e ter que voltar para a emergência, é muito mais complicado. Bom, aqui tem não sei se você já falou, mas assim, do conceito de eclâmpsia. Então, a eclâmpsia são as convulsões tônico-clônico generalizadas que ocorrem naquela paciente com pré-eclâmpsia, excluindo as causas neurológicas, anestésicas, farmacológicas ou complicações metabólicas. Ela ocorre em 2 a 3% das pacientes com pré-eclâmpsia, ou hipertensão gestacional com critério de gravidade e que não receberam anticonvulsivante. E em 0,6% das mulheres sem critérios de gravidade. Ou seja, ela pode ocorrer mesmo naquelas que a gente acha que está tudo bem, está tudo leve. Iminência de eclâmpsia, ela leva os sintomas, né? Geralmente são hipertensão, cefaleia, alteração visual, que são escoltoma, cegueira, visão turva, diplopia, defeitos no campo visual, fotofobia, dor epigástrica, que na verdade é uma dor em barra, né, que a paciente refere, no quadrante superior direito, principalmente, hiperreflexia, isso é muito importante testar, essas pacientes com iminência de eclâmpsia têm uma hiperreflexia assustadora, e elas podem ser assintomáticas em uma boa porcentagem. E a eclâmpsia em si é a convulsão, né? Então, o manejo de uma paciente com eclâmpsia. Não, provavelmente vocês que trabalham em qualquer lugar de saúde que atenda a grávida já teve a oportunidade de atender uma paciente que chega convulsionando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é prevenir traumas e dano materno. Então, você vai prevenir a queda da paciente e o trauma. Então, botar ela numa maca que você proteja, que possa subir, que no risco da paciente cair dessa maca. Desobstrução e proteção da via aérea com guedel. Decúbito lateral esquerdo para que evite aspiração. E você vai, se não souber, convocar alguém experiente para intubação, se for necessário, tá? E vai proteger e minimizar o risco de aspiração. Vai monitorar a mãe assim que passar. A crise passa, gente. Ela vai durar de 1 a 7 minutos, mas ela passa. Na hora que ela passar, você vai monitorizar a mãe e vai pegar rápido essa veia, tá? Vai fazer esse acesso seguro, vai colocar o O2, vai fazer a manutenção da função respiratória, uma saturação tem que estar maior do que 95, então você vai aumentando o oxigênio se for necessário. Se for necessário, usar uma máscara também, e só se houver piora do padrão é que você vai pensar em intubar. E aí você vai fazer a magnesioterapia. Então, fez o acesso, já colhe o sangue, manda para o laboratório. Se não tiver laboratório, não tiver como mandar o sangue, é aquele acesso mesmo que você vai fazer o magnésio, o sulfato de magnésio. A gente vai falar um pouco mais adiante. Além disso, você vai sondar a paciente,
sonda nasogástrica se a paciente estiver inconsciente. E vai fazer o controle da pressão arterial e vigilância fetal, que no caso, na emergência, vai fazer pelo menos a ausculta fetal. O esquema da magnesioterapia. Qual o mais usado? Esse esquema de Zuspan. A gente o faz em bomba de infusão, 4 gramas de sulfato de magnésio, que equivalem a 8 ml daquela ampola grande de magnésio a 50%. Você dilui em 42 ml de solução glicosada e põe para correr 150 ml hora, tá? Isso vai durar uma meia horinha de correndo ali aquele soro. Se ocorrer convulsões nesse intervalo, você pode fazer mais 2 gramas, dilui da mesma forma e deixa correr também por mais 20, 30 minutos. Esses mais 2 gramas. E a dose de manutenção é 1 a 2 gramas hora em 24 horas, até após o parto. Em geral, a diluição é essa, 50 ml de sulfato de magnésio a 50% em 450 ml de solução glicosada, e você faz de 20 a 40 ml hora, tá? O esquema de Pritzker, que é muito criticado por alguns, mas para transferência, para mim, é o melhor de todos. Ele é imbatível para mim, porque ele é mais seguro para quem vai transferir a paciente. Você faz 4 gramas venoso, e aí daquela mesma diluição que eu já falei, e você faz 10 gramas intramuscular, 5 gramas em cada nádega, que é uma ampola em cada nádega. Uma ampola de sulfato de magnésio a 50%. Em cada nádega. E aí, com isso, você tem Tempo, né? um período de 4 horas para transferir sua paciente, de segurança de ação desse sulfato de magnésio por 4 horas para transferir a paciente. Importantíssimo, né? E Marcinha está querendo que eu reforce que isso é muito importante. E é mesmo. E lembrar que quando você faz o esquema venoso e coloca a paciente na ambulância, corre o risco de correr demais, se não tiver em bomba de infusão, correr de menos. E isso pode atrapalhar muito, a paciente pode continuar convulsionando durante o trajeto, o que traz uma piora muito grande para o quadro materno e também para o quadro fetal, porque enquanto ela convulsiona, o feto faz hipoxemia, né? Aqui fala um pouquinho de como usar os antipertensivos, os quais eu já tinha falado. Então, além do sulfato de magnésio, você deve precisar usar os antipertensivos, a droga de escolha é a hidralazina, e a gente faz dessa maneira que está aí. Então, a ampola de hidralazina, ela tem 20 miligramas, e ela tem, quantos ml mesmo, que eu não me lembro agora? Ela tem 1 ml. Isso. Aí você pode diluir para 19 e você faz 5 ml a cada 20 minutos, medindo essa pressão. Se for necessário repetir, repete. Se não for necessário repetir, não repete. E a nifedipina, 10 miligramas a cada 20 minutos, né? Também. Dose máxima, 50. E a dose máxima de hidralazina é a dose da ampola mesmo, 20. Bom, a síndrome HELP, que é uma das formas mais graves, se não a mais grave da pré-eclâmpsia, e é a que mais mata, se eu não me engano. A síndrome HELP é uma forma multissistêmica grave da doença hipertensiva específica da gestação, que se caracteriza pela presença de anemia hemolítica, microangiopática, disfunção hepática e trombocitopenia. E por isso ela é classificada dessa maneira, né? Hemólises, elevação de enzimas hepáticas e plaquetas baixas, em inglês. Laboratorial, então, da HELP é o mesmo, sendo que se tem disfunção hepática, a gente vai pedir o coagulograma, né? O TP, TTPA, vai avaliar. Se a contagem de plaquetas estiver abaixo de 100 mil, tem um critério de gravidade importante, e principalmente se estiver abaixo de 50 mil, significa um caso mais grave ainda, tá? A hemólise, a gente vai dosar o LDH, se tiver acima de 600, confirma, bilirrubina maior do que 1,2. E a elevação das transaminases hepáticas, que devem geralmente estar o dobro do normal, então elas geralmente estão acima de 70.
O normal é até 30 e poucos, né? 39, então elas estão geralmente, se elas tiverem 70, 80, tá alterado. Então, para você fechar a síndrome HELP, você tem que ter essas 3 coisas. Trombocitopenia, hemólise e elevação das enzimas hepáticas. Essas pacientes, obviamente, deverão ser internadas, vigilância materno-fetal, estabilização do quadro materno, solicitar regulação, se for o caso, para a unidade de cuidado terciário. Também, quando ela chega na unidade terciária, a gente precisa, logo que ela chega, fazer reserva de sangue, solicitar sangue para essa paciente. Tentar estabilizar da melhor forma, fazer o sulfato, obviamente, para essa paciente, se for possível fazer antes do transporte, e aí vai para a interrupção. Bom, terminamos. Aqui estão as nossas referências, se alguém quiser anotar. E agora a gente vai para as perguntas, não é isso? Abre o canal de nós duas. Posso responder essa primeira, Ana, logo? Cadê? Não está aparecendo A para mim. pergunta é: para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, precisamos ter alteração de todos esses exames? Não. Na verdade, você precisa ter só de um. Se a paciente tiver pressão alta, e se ela tiver pressão alta, como a Marcinha falou, naqueles níveis mais baixos, ou seja, 140/90, não ultrapassando 160/110, você pode considerar ela, a princípio, um quadro leve, mas você vai pedir todos os exames laboratoriais. Se ela tem a pressão maior ou igual a 160/110, ela já é considerado um quadro grave. E aí, não precisa de mais nenhum exame alterado, ela já vai direto como um quadro grave. Se ela tem uma pressão mais baixa e ela tiver qualquer um daqueles sintomas, pode voltar os slides, Mar? Qualquer um dos sintomas, ou seja, se ela tem... Aqui não tem como passar, não. renal, alteração hepática, que mais? Queria. Basta qualquer alteração do TGO, em todas as hipertensões vai ter isso. Esses exames alterados, ela já entra também para o critério de gravidade, ela se torna uma grave. Não. Deixa eu botar. E mais? A gente volta. Isso. Então, se ela tiver qualquer um desses, basta ter um, ela é classificada como pré-eclâmpsia grave. Se ela não tiver nenhum desses, só tiver elevação da pressão, ela é considerada pré-eclâmpsia leve ou pré-eclâmpsia sem critérios de gravidade. Eles perguntam, posso ir agora? Pode. Eles perguntam agora, um adolescente no período gestacional pode desenvolver uma pré-eclâmpsia? Sim, com certeza. Inclusive, as pacientes, a gente viu que as nulíparas, né? Geralmente, a adolescente pode ou não ser nulípara, ela é um fator de risco, né? Para você iniciar, inclusive, a prevenção com a S, quando você tem a nulípara junto com outro fator de risco, né? Vocês viram que... Basta ser raça negra e ser uma nulípara, você já pode entrar com a S com essa paciente. Ou seja, vocês olhem o quanto abrangeu isso, né? A questão de você fazer a prevenção, porque a gente precisa parar com a morte por hipertensão. Então, o que a gente vê é uma abordagem atual muito mais criteriosa e que muitos até vão achar exagero, como eu já vi falar. Paciente usa droga, tá ótimo, vai interromper com 38 semanas? Sim, porque se a gente deixar essa paciente, a partir de 39 semanas, é sabido, todos os estudos dizem que essa paciente aumenta o risco de ter uma pré-eclâmpsia com gravidade. Então, não se deve esperar mais na paciente hipertensa. Mudou mesmo. E a gente tem de seguir. A gente sabe que a mortalidade materna está alta e a gente tem o objetivo de ela ficar em torno de 20 por 100 mil nascidos vivos. São os novos objetivos de desenvolvimento do milênio que substituiu os antigos, tá? Então, é necessário, sim. Eu vou responder duas e você responde duas, viu, Silvinha? Mas a proteinúria tem ou não associação com um adolescente?
Não, a hipertensão arterial crônica que ela perguntou. Não, para você diferenciar, inclusive, uma hipertensão arterial crônica, para você achar que ela está superposta de pré-eclâmpsia, ela tem de ter proteinúria. Então, Não, e também, só complementando, se a paciente, é só uma questão de classificação. Se a paciente tem pré-eclâmpsia, ela tem proteinúria. Se ela tem hipertensão gestacional, ela não tem proteinúria. Mas o que é mais importante chamar a atenção é que, independente dela ter ou não proteinúria, se ela tem sinais e sintomas de gravidade, ela deve ser tratada como uma paciente grave, independente dela ter ou não a proteinúria. Ou seja, a proteinúria serve só como classificação, eu acho que mas como o conduta. que podem ter se atrapalhado, assim, quando eu falei no início, é que antes a gente tinha uma valorização diferente para a proteinúria em termos de gravidade. Hoje ela entra muito mais na classificação, né? Os fetais de gravidade, eles podem tá junto de qualquer, se vocês olharem, teve muita repetição, inclusive, dos fatores de gravidade, tanto com a hipertensão gestacional, quanto com a hipertensão arterial crônica, porque é o que a gente mais valoriza. Então, isso mudou. Então, é importante que isso vocês fiquem com vocês, para começar essa prevenção o mais breve possível. Identificou aquela paciente, essa paciente tem um grande potencial para ter a hipertensão e essa paciente tem um grande potencial de ter uma morbidade, ou mortalidade, ou uma alteração no seu neném. Só isso. Pode responder a próxima, se Boa quiser. tarde. Na atenção primária, a droga de escolha para uma gestante continua sendo a metidopa? Sim, exatamente. É ótimo, é como você diz, a primeira droga é aquela que você vai até 2 gramas. Alguns autores, não sei se ainda está assim, mas diziam 3 gramas, mas com 2 gramas, ela pode começar de 500 a 2 gramas. A gente tem a apresentação de 250, inclusive. E assim, uma paciente na atenção primária que ela tenha critérios para iniciar a metidopa deve ser feito, assim como iniciar também o AS, o carbonato de cálcio. Lembrar que o AS você deve entrar até a 12ª semana, tá? De preferência. Até a 10ª não, a partir da 12ª, desculpe. Até a 16ª de preferência. Até a 16ª. Então, você entrar muito tarde, você não vai ter os benefícios que entrar mais precocemente traria, entendeu? Tá, vamos na próxima. Em qual período gestacional essa internação deve acontecer? No período que ela acontecer. É variável, né? De acordo com a gravidade. No período que a paciente está com um quadro hipertensivo, a orientação atual é que, se possível mesmo, essa paciente seja internada, avaliada, não a hipertensão crônica, tá? A hipertensão, aquela diagnosticada na gravidez, que ela seja internada, avaliada por pelo menos 24 horas dentro daqueles todos os exames laboratoriais e ultrassom com Doppler. E se tiver tudo normal, aí ela recebe alta e vai para acompanhamento ambulatorial. Com certeza maior do que está acontecendo com ela. Tá, porque senão a gente demora muito tempo para receber exame, não consegue marcar ultrassom tão fácil. E aí isso acaba atrasando um possível diagnóstico, por isso a necessidade desse internamento, a orientação desse internamento no momento que você diagnostica uma hipertensão gestacional ou uma pré-eclâmpsia. Vou continuar. A gestante identificada com os fatores de risco já deve introduzir o AS no posto, já vou dizendo sim, o AS e o carbonato de cálcio, tá? Naquela dose de 1,2, 1,5 até 2 gramas de carbonato de cálcio e o AS de 100 a 150 por dia. Nós vamos amar, né, Silvinha, se a gente receber já paciente usando isso, né? E eu acho que a gente vai começar a receber, viu? Agora sim, depois dessa web aula. Você não acha não, Júlia? Não precisa referenciar para depois iniciar a medicação na atenção básica, já pode iniciar. Exatamente. Na atenção básica deve iniciar o AS e o carbonato de cálcio e aí referencia. Ela diz aqui, o corticoide deve ser feito com pelo menos quanto tempo antes do parto para ter resultado? Olha, a gente sabe que o corticoide, de preferência, você deve usar 2 doses, ou seja, 48 horas antes. Mas é importante também, eu acho até que a Silvinha falou isso, você não vai colocar necessidade de 48 horas se a paciente estiver grave. Ou seja, a prioridade é a saúde da paciente. Tá? Então, se você tiver tempo hábil de usar esse corticoide 48 horas para então fazer o parto, é o ideal. Mas a gente nem sempre está nesse mundo ideal. Então,
a gravidade, o estado que está a gestante e até o feto também tem de ser visto. Então, a gente não vai adiar uma intervenção para prejudicar a gestante, porque precisa fazer 48 horas de corticoide. Então, isso é importante, viu? Reforçando que uma vez você prejudicando a mãe deteriorizando o quadro clínico dela, o feto com certeza irá também deteriorizar, tá? Então, eu infelizmente já acompanhei 2 óbitos fetais aguardando corticoide. Não, isso Às 48 horas. Isso não pode acontecer. É por isso que todos os artigos chamam muita atenção que, a depender da gravidade materna, você não vai esperar as 48 horas de corticoide. essa pergunta foi extremamente importante, porque assim, ó, reforçando não só do feto, mas da mãe também. Tem mães que elas vão deteriorando, porque assim, 48 horas talvez seja o tempo que ela precise para ficar muito mal. Então, a gente não deve esperar. Isso aí foi uma pergunta, eu acho que super interessante mesmo, né? Pode ir, Diz assim, o indicado uso de metildopa em caso de hipertensão arterial gestacional associado ao AS? Sim, sempre você usa, você pode usar o antihipertensivo junto com AS, junto com carbonato de cálcio. Como você pode usar AS sem ainda iniciar o antihipertensivo, só dela ser um fator de risco, você já entra, não vai fazer mal para ela, tá? Então, você pode associar isso tranquilamente. Então, eu vou aqui na próxima, porque é bem interessante. Eu gostei muito dessa pergunta. Então, a gestante com hipertensão deve iniciar o uso de metildopa a partir de quais valores de TA? Isso é importantíssimo. Vamos tentar diferenciar, voltar de novo para a classificação. Se aquela paciente é hipertensa crônica, eu vou mudar a medicação, sei lá, ela vem em uso de captopril, de losartana, que não podem ser usados na gravidez, e eu vou mudar a medicação dela, aí eu vou mudar logo desde o início, né? Vou passar para uma metildopa e vou vendo como é que ela fica. Pode ser até que ela fique até sem nenhuma medicação. É difícil quando a paciente já vem em uso de 2 medicações, ela ficar sem nenhuma. Então, a gente vai passar ela para metildopa. E aí eu posso começar com 500 miligramas, 750 e vou aumentando de acordo com a necessidade da paciente. Isso é uma paciente hipertensa crônica. Aquela que é antes de 20 semanas de gravidez, ou já vem com diagnóstico mesmo anterior, aí nessa eu vou introduzir. Aquela paciente que está acima de 20 semanas, que até então vinha com níveis pressóricos normais, e que começa a apresentar elevação de pressão, se eu considero ela, eu vou internar ela, lembra? Vou internar, vou monitorizar a TA, vou pedir exames laboratoriais, vou pedir avaliação do feto. Se eu monitorizar a TA e ela ficar com níveis pressóricos até 150 e até 90, 100, eu não vou introduzir medicação para essa paciente sem critérios de gravidade. Paciente com hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia sem critérios de gravidade, eu não introduzo antihipertensivo. Isso é uma das coisas também mais novas. Eu só vou introduzir, portanto, naquelas graves que tem a TA maior do igual a 160 por 110. Mas para isso, a paciente tem que estar no hospital, porque no hospital eu vou monitorizar. Por que eu não introduzo antes? Porque se eu introduzir antes na minha paciente sem critérios de gravidade um antihipertensivo, e a paciente vai te perguntar por que você não está me dando um antihipertensivo, eu perco o critério dela passar para uma paciente de gravidade. Então, eu tenho que monitorizar, e por isso que ela tem que monitorizar todo dia em casa, e por isso que eu tenho que explicar para ela que se a pressão dela chegar a 160 por 110, ela tem que ir para emergência. Entenderam? Essa é a parte mais difícil. Mais confusa, eu acho. Entender. Então, enquanto ela for sem critério de gravidade, eu não introduzo antihipertensivo. Se ela tem critério de gravidade, eu vou introduzir o antihipertensivo para ela. O PA quanto? A partir de 150, 160? E não botar o nível de TA 150 por 110. 150 por 110 sem critério de gravidade, eu vou continuar acompanhando essa paciente. Aí, se ela fizer um pico hipertensivo, o que é que eu faço? Interno ela, faço medicação e ela passa de uma paciente que era
uma paciente sem critério de gravidade para uma paciente com critério de gravidade, que muda totalmente a conduta. Ela não vai sair mais do internamento, ela vai usar medicação e ela vai ter a interrupção dela feita mais precocemente. O sulfato de magnésio só pode ser usado em bomba de infusão? Poxa, bacana. Claro que não. Principalmente, Silvinha falou aí, se essa paciente precisar ser transferida. Então, a gente viu que existem dois esquemas, o esquema de Pritchard e o de Zuspa. Então, o de Pritchard é esse que a gente usa com o sulfato de magnésio intramuscular e que é ideal para transferir, porque você não vai ter aquele medicação na veia que pode parar de correr ou que pode correr demais. Então, é uma coisa que deve se usar, inclusive, nas pacientes que são transferidas. Nós ficamos mais tranquilas usando a medicação intramuscular para ser transferida. Então, existe e tem seu momento, né? Que é quando na transferência. A outra. Puérpera que teve pré-eclâmpsia deve converter o uso do metildopa até as 12 semanas, independente dos níveis tensionais. Puérpera que teve pré-eclâmpsia deve converter o uso de metildopa até as 12 semanas, independente dos níveis tensionais. Bom, primeiro a paciente que teve pré-eclâmpsia, se ela não era hipertensa prévia, essa paciente tem grande chance de não ficar hipertensa. Então, você pode dar alta de repente com essa paciente com ou sem antihipertensivo, tá? Se você dá com antihipertensivo, se você der alta com antihipertensivo, há uma tendência, ela pode ou ficar hipertensa ou ela pode deixar de ficar hipertensa e ela sente isso, você tem de com o tempo diminuir essa medicação. Por isso que é importante, extremamente importante, a consulta puerperal no início, no meio e no final, em especial numa paciente hipertensa, tá? Muitas vezes, quem tem experiência de ver como nós temos, essa paciente chega no consultório dizendo: a pressão está baixando demais. Às vezes ela mesma suspende. O critério de 12 semanas é para definir se ela era hipertensa prévia ou se ela ficou hipertensa. Uma paciente de pré-eclâmpsia, que ela só teve aquela pré-eclâmpsia, em geral, após 12 semanas do pós-parto, ela evolui sem pressão alta e sem precisar de medicação. Não sei, acho que eu respondi a pergunta. A próxima é gestante nas primeiras semanas com PA de 120/90. É sinal de alerta? O carbonato de cálcio vem associado à vitamina D. Pode ser usado? Então, eu acho que sim. Uma paciente que chegasse para mim, ainda nas primeiras semanas, primeiro trimestre, com 120/90, eu ia pedir para ela monitorizar essa pressão e me trazer monitorizado numa próxima consulta, tá? Porque é sempre melhor, na minha opinião, a gente ficar sempre com a pulguinha atrás da orelha em relação à hipertensão do que dar um menos. É sempre melhor você ficar mais atenta. Ela está fazendo uma mínima de 90 porque ela é sobrepeso, ela tem alguma história familiar, eu já vou introduzir a S para ela, então já é uma paciente para eu ficar mais alerta realmente, eu já vou pedir para ela ficar monitorizando e vou marcar a consulta dela mais cedo, em vez de voltar com um mês, eu peço para ela voltar com 2 semanas e me trazer o controle da pressão dela. O cálcio pode ser usado com vitamina D? Pode, inclusive existem alguns trabalhos já, a gente não tem isso a nível de SUS, mas algumas pacientes, alguns trabalhos mostrando que algumas pacientes que têm hipovitaminose D devem também repor na gravidez, tá? Mas isso é um assunto para outra coisa. Então, pode ter vitamina D associado sem problemas. É importante só dizer nessa hora, porque existem outras coisas que falam ômega 3, vitamina C, essas outras não têm evidência científica. O que a gente tem a real evidência científica é o cálcio, e que pode ser com a vitamina D e o AS. Gestante com hipertensão crônica com idade de 34 semanas. Regulamos para que ela seja assistida devido sua gravidade. Gestante de 34 semanas. Repare bem, essa gestante ela pode ser hipertensa e ter ou não sinais de gravidade, né? Se está no lugar onde não tem condição, eu acho que tem que regular. Com 34 semanas. Nem que seja por pré-natal.
eu quero dizer, não é Sim, regular sim. exatamente para uma da interrupção, a não ser que realmente você acha que tem critérios de gravidade. Agora, o ideal e o que a gente sonha é que assim os municípios ele tenham a condição de tratar essas pacientes que não tenham sinal de gravidade, né, que não tenham acompanhado, porque muitas vezes o que a gente vê são pacientes que vêm gestantes que vêm 8, 10 horas, em que elas poderiam ser tratadas a nível de município e seria então mais confortável para elas, porque a gente vê, né, as pacientes às vezes chegam no nosso ambulatório em geral à tarde, às vezes elas chegam de manhã, viajaram a noite inteira e para ser atendida de tarde e tornar a fazer outra viagem. Então, isso daí já é um fator de desgaste também. Então, assim, o ideal é que o município se organize para que possa estar atendendo essas pacientes com qualidade. Tá bom. Bom, pessoal, as perguntas que estavam aqui nós já respondemos. Se não tiver mais, acho que nós podemos então encerrar. Convido então a Silvia e a Márcia, se quiserem fazer uma fala final para a gente poder finalizar a nossa web. Fiquem à vontade. Bom, eu só queria dizer assim que eu fiquei muito feliz, né, com esse convite e para nós ficarmos atentos a essas pacientes hipertensas, pois sabemos que a hipertensão é a doença mais grave da gestante a nível de Brasil. Então, eu acho que se a gente conseguir tratar essas pacientes e valorizar o que elas estejam sentindo, ou os sinais de gravidade, como nós vimos aqui, eu acho que a gente já vai baixar em muito essa morbimortalidade materna, assim como a fetal e neonatal. Obrigada a todos. Oi, gente, eu também fico feliz em poder falar, em poder ajudar, me coloco à disposição sempre, sempre que precisarem. Eu acho que precisando é só tentar encaminhar, pode encaminhar em meu nome mesmo, Silvia Viana, lá para o ambulatório, e pedir para falar com a enfermeira, que a gente tenta agilizar o atendimento a essa gestante lá no nosso ambulatório, tá? Eu me coloco sempre à disposição. Eu vi uma última pergunta, obrigado pelos elogios, tá? E eu vi uma última pergunta que passou rápido, se o protocolo de hipertensão lá da maternidade estava pronto e disponível, ainda não. Ele está terminando, mas vai ficar muito legal, eu acho. Mas a gente falou muita coisa já, porque ele está muito baseado na ACOG, que é American College of Obstetric and Gynecology, que fez uma revisão muito recente agora, em 2019, que a gente botou nas referências da nossa bibliografia. Então, o nosso protocolo está muito pautado na COG e, obviamente, nas coisas do nosso serviço. Vai ter algumas coisas que são nuances do nosso serviço, mas em breve estará disponível, tá? Muito obrigada para vocês também. Um bom dia, uma boa tarde. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.